qual é a função do glúten? O glúten, então, dentro de uma receita, ele tem duas partes principais, dois grupos grandes de proteína. E esses dois grupos grandes, eles são responsáveis pela elasticidade da massa. Ele é responsável por manter a umidade e pela parte expansiva. Quando você pega um pão de farinha de trigo para fazer, que você vai trabalhando, acrescenta então a água e você vai trabalhando, ele absorve aquela umidade e você consegue moldar. Se você esticar aquela massa, ela tem uma grande resistência. Tudo isso é do glúten, são características específicas do glúten. Então, o glúten ele tem a parte do sabor, que é bem característico, a parte da expansão, a parte da retenção de umidade, que a massa ela tem uma durabilidade grande, às vezes por causa da umidade. Ele absorveu, então ele fica fofinho, ele fica macio por mais tempo por causa dessa característica dele. Ele também é resistente ao calor, que é um fator que você consegue assar, você consegue crocância, você consegue tudo isso por causa dele. E quando você troca o glúten por outra farinha, não é simplesmente trocar por outra farinha. Por que essa eu trouxe e é uma receita bem simples de fazer essa substituição? Porque a aveia, ela tem avenina que é o glúten dela. Ela tem uma semelhança com a farinha de trigo. Então você consegue trocar o trigo pela farinha de aveia. Mas quando você vai fazer um outro bolo, por exemplo, um bolo de laranja, um pão de ló, um bolo de chocolate, você precisa modificar essas farinhas, agregar todas essas características. Então você tira a farinha de trigo, mas você precisa colocar farinhas que tenham todas as características do trigo. Então você vai colocar uma farinha que te traga umidade, uma farinha que te traga elasticidade, uma farinha que te traga volume, uma farinha que te traga fibra. Então, que a fibra vai ser uma característica dela expandir. Então, não é simplesmente pegar, eu vou retirar o trigo e eu vou colocar uma farinha.